Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 23 de março, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Veja agora os destaques desta edição. Vereadores realizam 14ª sessão ordinária do ano. Confira os principais temas em debate no plenário. Câmara define composição dos membros da SEI das obras públicas em áreas particulares. E a gente continua a falar sobre água aqui no Diário. Na nossa terceira reportagem da série especial sobre o assunto, vamos acompanhar o trabalho dos vereadores na criação de leis de proteção ambiental e o consumo consciente de água. Também vamos discutir sobre a intolerância alimentar no nosso quadro Saúde Alternativa. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Muitos debates marcaram a 14ª sessão ordinária do ano e para você acompanhar um pouco dos assuntos que geraram discussões no plenário, a gente confere agora na reportagem um resumo da sessão realizada na tarde de ontem, terça-feira. Durante a 14ª sessão do ano, os vereadores apontaram problemas de infraestrutura em algumas regiões da cidade. Parte das reclamações abordou a aplicação de xisto no bairro Capuava, na Zona Leste, além da falta de iluminação e despejo irregular de lixo no bairro Dom Bosco e a paralisação de obras de infraestrutura no distrito de Eugênio de Melo. Também foi alvo de críticas a instalação de placas de propaganda em postes da cidade e o fim do convênio da Prefeitura com o Provisão para o atendimento de especialidades médicas. Outro tema que fez parte das discussões foi a segurança pública. Os parlamentares comentaram a importância da população participar do programa Vizinho Solidário e também do Conselho Comunitário de Segurança. A educação também foi um assunto levantado em plenário. Os vereadores comentaram o projeto de lei que deve entrar em tramitação na Câmara, que modifica a jornada dos trabalhos extracurriculares. O Dia Mundial da Água e a atleta joseense Júlia Vasconcelos, que se classificou para a equipe olímpica de taekwondo, ainda foram lembrados pelos vereadores na tribuna. Durante a sessão, o vereador Dr. Roniel anunciou a desfiliação do Partido Progressista. O parlamentar agora passa a ser filiado do Democrata. Já o vereador Wagner Balieiro relatou a composição dos membros da Comissão Especial de Inquérito das obras públicas em áreas particulares. Em reunião, os vereadores que fazem parte da SEI definiram como presidente o próprio vereador Wagner Balieiro e, como relator, o vereador Carlinhos Chaca. Também durante a 14ª sessão, os vereadores apreciaram cerca de 230 documentos, entre indicações, moções e requerimentos, que constavam na pauta. Todos os documentos foram aprovados por unanimidade. A maioria das demandas aprovadas solicita limpeza e manutenção de espaços públicos, além da troca de lâmpadas e poda de árvores. Por ocasião do Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março, os vereadores homenagearam a ASIM, Associação para a Síndrome de Down de São José. De autoria da vereadora Renata Paiva, a homenagem reconheceu o trabalho social da entidade, que promove a inclusão de jovens e crianças portadores da Síndrome de Down. Confira a 14ª sessão na íntegra em nosso canal do YouTube. A Câmara de São José dos Campos instaurou 3 comissões especiais de inquérito. Uma delas, a SEI do Mamulengo, já definiu a atuação dos membros e também já iniciou os trabalhos. Faltavam outras 2 comissões criadas, a SEI das obras públicas em áreas particulares e a do lote 3 do transporte coletivo. Ontem, os vereadores definiram a composição da SEI das obras públicas em áreas particulares. A Comissão Especial de Inquérito, que vai investigar supostas irregularidades em obras que a Prefeitura fez em áreas particulares no período de 1997 a 2012, definiu as funções dos membros. O vereador Wagner Balieiro foi indicado presidente da SEI das obras e o vereador Carlinhos Chaca ocupa o cargo de relator. A comissão também é composta pelos vereadores Juvenil Silvério, Renata Paiva e Roberto do Eleven. O principal motivo que teve a elaboração dessa SEI e que foi aprovado por todos os vereadores da Câmara Municipal é levantar os problemas que nós tivemos de áreas particulares que foram objetos de obras públicas. Ou seja, a Prefeitura realizou obras com dinheiro público em áreas que não haviam sido desapropriadas, o que é totalmente ilegal. Nós precisamos primeiro desapropriar ou fazer obras somente em áreas públicas, para não correr o risco depois do proprietário da área, que é o dono de uma área particular, entrar na justiça e receber uma indenização por desapropriação indireta, o que vem acarretar na frente, daqui para frente, um custo muito maior para o município. A primeira reunião da comissão ficou marcada para o dia 28 de março, às 4 da tarde. A primeira parte será a requisição de documentos
que a gente vai debater ali entre os membros da comissão, e se houver consenso, ou pelo menos colocado na votação, houver opinião da maioria, de levantar a documentação referente a várias desapropriações que ocorreram pelo município nos últimos anos. A TV Câmara transmite todas as reuniões da SEI. Os vereadores de São José têm um papel importante na busca pela defesa dos nossos recursos hídricos e também atuam na cobrança de medidas educativas para estimular a consciência ambiental da população e o consumo racional de água. Só nesta última legislatura, os parlamentares propuseram uma série de projetos de lei que envolvem essa temática. É o que a gente vai conferir na nossa terceira reportagem da série especial em comemoração ao Dia da Água. Acompanhe. Leis aprovadas pela Câmara asseguram a proteção dos mananciais de água em São José dos Campos. Além do Rio Paraíba, São José conta com outros milhares de corpos d'água distribuídos por todas as regiões da cidade. São rios, córregos, riachos e nascentes que contribuem para o abastecimento e o clima da cidade. Por lei, quem desperdiçar água potável na lavagem de calçadas ou na manutenção de vazamento ou ainda descartar lixo, tanto nos corpos d'água quanto nas margens, pode ser punido. Primeiramente, conscientizando as pessoas de que é preciso economizar água. Segundo, as pessoas seriam advertidas caso elas fossem reincidentes, lavando carro, lavando calçada, com esguicho, enfim, fazendo o uso inadequado da água diante de um cenário tão crítico que nós vivemos. É conscientização das pessoas para que elas não continuem jogando lixo na margem dos rios, na beira dos córregos, aterrando minas. Também está em vigor uma lei que institui o programa de racionamento e reuso de água em todos os prédios públicos de São José. A ideia é evitar o uso de água potável nos serviços de limpeza, por exemplo. E com o intuito de estimular os debates sobre o tema, a Câmara de São José também aprovou o projeto que cria o Dia Municipal de Conscientização e Estudos sobre a Economia de Água. Uma outra lei determina a identificação de todos os corpos hídricos de São José. Nós temos um projeto que foi passado por essa Câmara Municipal, foi sancionado pelo prefeito, que identifique nos córregos os nomes dos rios. Isso é muito importante para as crianças poderem fazer um trabalho, para que a população saiba qual é aquele córrego que está ali, para que depois, na hora que tiver uma poluição ou esteja tendo uma agressão ao meio ambiente, para que a população avise a prefeitura, a própria polícia ambiental, né? Isso é importantíssimo para a nossa cidade. Incentivos à produção de água também fazem parte das leis aprovadas. Produtores rurais que destinarem parte de sua propriedade para a preservação de nascentes podem receber pelo serviço. A iniciativa já acontece no distrito de São Francisco Xavier. Através das nascentes que a gente começa a cuidar da água, ampliando a produção de água na nossa cidade, tão importante para o abastecimento do nosso Rio Paraíba do Sul. Esse programa já está implantado, houve adesão de produtores rurais daquela região que contemplavam o perímetro que foi estabelecido para o programa, e hoje essas reservas estão sendo preservadas e aquelas que estavam degradadas serão recuperadas. Para a presidente da Comissão de Meio Ambiente, as leis contribuem para assegurar a proteção dos recursos naturais, mas é necessário que o poder público atue efetivamente na fiscalização. Bom, eu acho que tem que ter duas entidades aí que são fundamentais para que isso tudo aconteça. Primeiro é a Câmara fazendo suas leis e a Prefeitura cumprindo essas leis. O que nós vemos é o seguinte, que nós temos aqui várias leis de uso racional de água, de preservação, captação de águas de chuva, para fazer o segundo uso de água, que não precisa necessariamente ser potável nas áreas externas dos prédios, dos condomínios. Tem a lei que você citou aí, a minha, não deixar que puna severamente as pessoas que jogam entulhos nos corpos d'água, nos rios, na beira dos rios. Mas eu acho que isso nós ainda estamos muito distante da realidade, porque essas leis não são cumpridas, a prefeitura não faz o papel dela, que é muito importante, fiscalizador. E também tem outra coisa, que é a preservação das matas ciliares, a preservação das minas. Isso aí eu acho que o município está muito, muito atrasado, porque não tem feito mais nada.
nós temos vários rios que cortam, né? Córregos que cortam a nossa cidade. A limpeza, né, que você tem que passar com draga, faz muito tempo que a gente não vê. A população cobra essa limpeza de draga. Você tem córregos da própria Vidoca, que há quanto tempo eu não vejo uma draga limpando lá, fazendo desassoreamento do córrego, né, para deixar bem claro para a população que tem que fazer esse desassoreamento, porque são areia que está ali no fundo, é entulho que está ali que pode ser reaproveitado para a própria construção civil, porque não é uma água salgada, mas sim uma água doce. Então eu acho que a prefeitura tem que fazer esse serviço. O uso consciente da água tem sido uma pauta constante na Câmara de São José. Só nesta legislatura, os vereadores apresentaram outros 16 projetos de lei que envolvem medidas de racionamento, reuso e economia de água, além de programas relacionados a campanhas educativas sobre o tema. E no próximo bloco convidamos uma especialista para nos ajudar a entender melhor a intolerância alimentar. Segundo os médicos, existem mais de 150 sinais e sintomas associados à intolerância a algum alimento. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Intolerância alimentar é um assunto que ainda gera muitas dúvidas em muita gente, né? Os estudos médicos comprovam que existem mais de 150 sintomas associados a algum tipo de intolerância. Mas então, como saber se aquele sintoma é uma resposta a um alimento? Nossa equipe de jornalismo conversou com uma nutricionista que vai nos ajudar com informações para entendermos melhor sobre o assunto e também saber como funciona o tratamento. É agora, no quadro Saúde Alternativa. Olá! Os produtos sem glúten e sem lactose têm conquistado cada vez mais espaço nas prateleiras dos supermercados. Eles atendem a uma demanda de pessoas que descobrem intolerâncias alimentares. E sobre esse assunto conversamos com a nutricionista Verônica. Tudo bem, Verônica? Tudo Obrigada por nos receber. Eu que agradeço. Verônica, até alguns anos atrás a intolerância alimentar não era algo comum, né? Por que houve essa crise? Bom, primeiro problema que a gente tem com as intolerâncias é que hoje os alimentos eles foram muito modificados, né? Então a gente tem os alimentos transgênicos que isso dificulta um pouco a digestão e a absorção dos alimentos. Então, por exemplo, você pensa no glúten, né? Hoje o trigo ele tem 20 vezes mais glúten do que o trigo que tinha antigamente. Então, por exemplo, se a gente come um pãozinho hoje, equivale a 100 anos atrás uma pessoa comendo 20 pãezinhos. E isso acaba gerando essa intolerância pelo excesso do consumo desses alimentos que foram modificados. E qual a diferença entre alergia e intolerância? Alergia, o que acontece é que quando a pessoa come, ela já tem uma resposta imediata. Então o corpo ele realmente não consegue digerir e já gera algo negativo. Cada um tem uma sensação diferente, pode dar coceira, às vezes tem até fechamento da glote. Já a intolerância, ela é dose dependente. Então você precisa ir consumindo bastante daquele alimento para que você então gere alguns sintomas parecidos com a da alergia, mas você é dose dependente. E normalmente como se identifica a intolerância? Então, a maioria das pessoas que vêm aqui no consultório acaba identificando assim, algum problema intestinal, uma má digestão, alguma coceira de pele, muitas vezes pode ser um cansaço sem explicação, uma queda de cabelo. Então é alguma coisa que o organismo está dando como resposta que não é normal para aquela pessoa. E qual a vantagem de fazer um teste? A vantagem de fazer o teste é porque, como ele é dose dependente, o que acontece? Às vezes você pode consumir, por exemplo, um pão. Aí você tem que consumir esse pão por 2, 3, às vezes 5 dias para ter o efeito colateral. Então, dificilmente você vai achar que foi o pão que te deu o efeito colateral. Então, quando você faz o teste, ele é mais certeiro. Então, ele vai dizer, olha, esses e esses alimentos você tem intolerância. O legal do teste é que ele dá qual que é o nível de intolerância. Então, baixo, médio e alto. Então, você sabe quais são os alimentos que você realmente deveria excluir da tua alimentação e quais são aqueles que você só deve evitar, então, trabalhar em rotatividade. E como é o tratamento? Quanto tempo a pessoa precisa ficar sem ingerir esses alimentos?
O ideal seria ficar pelo menos uns 3 meses sem ingerir o alimento que a gente identificou essa intolerância. Para quê? Para que todos os nossos anticorpos consigam ser eliminados do nosso organismo. E aí o organismo da pessoa zerado, a gente pode começar a reintroduzir esse alimento aos pouquinhos. Então pequenas doses e aí vai uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana. O bom da intolerância é isso, que você consegue administrar a dieta do paciente fazendo com que ele não precisa fazer uma exclusão 100% total daquele alimento. Ele consegue ocasionalmente consumir aquilo sem trazer o efeito colateral. E qual é o resultado para o paciente? O bom de descobrir quais são as intolerâncias é que você consegue melhorar aqueles sintomas que eu comentei antes. Então, assim, um intestino que era super preso desde a infância, a gente consegue fazer com que esse intestino volte a melhorar. Então, uma pessoa que até na fase adulta tem muita acne, a gente consegue fazer melhorar essa pele tirando os alimentos que tem intolerância. Então, vai depender muito assim, qual que é o sintoma que a pessoa tem. E aí, uma vez que ela consegue administrar a dieta dela, ela não precisa mais ter esses efeitos colaterais. Então, ela consegue sanar esses efeitos. E Verônica, todo alimento é substituível? Todo alimento a gente consegue substituir, porque os nutrientes eles não estão específicos em um alimento. Então assim, por exemplo, vamos supor que eu sou intolerante à lactose e eu tenho uma alergia à proteína do leite, vou ter que tirar o leite da minha vida. Tudo bem, a gente tem outros alimentos que têm cálcio, então eu posso consumir uma semente de gergelim, a própria couve, sardinha, tofu, todos esses alimentos têm cálcio também. Então nenhum mineral ou vitamina é exclusivo de um único alimento. A gente consegue achar esses micronutrientes em outros alimentos também. Verônica, muito obrigada pelos esclarecimentos e agora a gente volta para o estúdio. No próximo bloco você confere os destaques das equipes joseenses nos campeonatos estaduais e nacionais e a quarta-feira vai ser de jogos para os times da cidade. É daqui a pouco no Giro Esportivo. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está em busca de emprego aqui na cidade, confira as vagas disponíveis no Pátio de São José na nossa agenda de serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de cozinha, instalador de alarme, preparador de veículos, porteiro e supervisor de atendimento ao cliente. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Agora a gente confere as atrações desta quarta na cidade, na nossa agenda cultural. Nesta quarta e também na quinta, o Sesc de São José apresenta a exposição Linha Trançados e Cores no Reino de Gilvan Sâmico. A mostra passeia pelo universo criado pelo artista plástico para discutir cultura local, lendas e religião. A entrada é gratuita e a exposição fica aberta ao público de 1h da tarde até as 10 da noite. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também para quinta-feira. Deve chover na tarde desta quarta-feira. As temperaturas ficam um pouco mais amenas. A máxima atinge os 26 graus, mínima 16. Já na quinta, o dia deve se manter nublado durante a manhã e a tarde. As chances de chuva são pequenas, não passam de 30%. As temperaturas variam de 16 a 26 graus.
Muitas disputas são esperadas nesta quarta, inclusive um jogo importante, hein, para as meninas da Águia, classificadas para a segunda fase do Brasileiro de Futebol Feminino. E agora todos os jogos também são importantes para os times da cidade, que estão na Série A3 do Paulista, que precisam fugir aí da zona do rebaixamento. Mais detalhes sobre as partidas a gente confere agora no Giro Esportivo. Boa tarde, Lucas. A gente começa o giro dessa quarta falando do futebol feminino. As meninas da Águia vão enfrentar o Flamengo hoje às 5 da tarde no Martins Pereira pela segunda fase do Campeonato Brasileiro. Fica aí a nossa torcida, já que esse é o único título que elas ainda não têm. E ainda falando de futebol, agora nós vamos para as equipes masculinas que estão disputando a Série A3 do Paulista. Começando hoje às 8 da noite no Martins Pereira também, o São José Futebol Clube recebe o Grêmio Barueri. Amanhã, quinta-feira, também às 8 da noite e também aqui no Martins Pereira, o São José vai enfrentar o Flamengo. Fica aí a nossa torcida, já que as duas equipes não estão bem, estão na zona do rebaixamento. Bom, Lucas, essas são as notícias do Giro de hoje. É com você aí no estúdio. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. A partir de amanhã e durante o feriado de Páscoa nós não vamos exibir o Diário, por isso desejamos um ótimo feriado a todos e até a próxima segunda.